Daí, pessoal, mais algumas resoluções. Então esse vídeo aí é como se fosse uma continuação de um outro que eu postei há alguns minutos, que fala sobre posições relativas de duas circunferências. Então aí naquele vídeo eu fiz uma abordagem teórica, assim bem resumida, mas eu fiz uma abordagem teórica e fiz 2 exemplos. Nesse vídeo eu tenho mais 3 exemplos, então complementa o anterior, tá? Então eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link do anterior, certo? Para que tu possa então assistir a parte teórica e também os outros 2 exemplos. Bom, então assim, ó, eu quero saber a posição relativa dessas duas circunferências. E aí eu dependo do que? Dos centros dessas circunferências, basicamente da distância entre esses centros, e dos raios dessas duas circunferências. Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa primeira circunferência, vou batizar ela de lambda 1 e aqui eu vou batizar de lambda 2. Então eu tenho assim, ó, a primeira circunferência, que é x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. Observa que essa circunferência está com a sua equação escrita na forma reduzida. Isso para mim é mais vantajoso, né? Dá menos trabalho. Para eu calcular o centro, eu pego simplesmente o valor que está com x dentro aqui do parênteses e troco o sinal. Então é só trocar o sinal. E aí eu fico com centro com x igual a 3. E para eu encontrar o y do centro, eu pego o valor que está acompanhando o y aqui no parênteses e também troco o sinal. E isso vai dar mais 2. E aí eu tenho o centro. Quando a equação está na forma geral, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x, sei lá, mais 14y mais não sei o que aqui igual a 0, o que acontece? Para eu descobrir o centro, eu pego o valor do x aqui, ó, troco o sinal, mas eu divido por 2. E aqui também, ó, pego o y aqui, coeficiente, troco o sinal e divido por 2. Isso dá menos 7. Então, na equação geral, eu tenho que fazer esse procedimento. Eu vou trocar o sinal e vou dividir por 2. Na equação reduzida, tu não vai dividir por 2, vai só trocar o sinal. Tá? Então, essa é a diferença aí na busca pelo centro ou pelas coordenadas do centro na equação geral e na equação reduzida. Então, deixa eu limpar aqui. Já defini o centro. E agora o raio. O raio também tem a sua forma. Aqui eu vou botar centro 1 e aqui raio 1. O raio também tem o seu cálculo bastante simples. Na forma reduzida, é só pegar esse termo independente aqui, ó, 9, e tirar a raiz. Raiz de 9 é 3. Então, raio da primeira é 3. Bem simples. Na segunda equação, que também está na forma reduzida, x menos 7 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 4. Então, o centro, que eu vou chamar de centro 2, tem como coordenadas. Aí lembra dessa regra prática. O valor que acompanha o x troca o sinal, portanto, o x é 7. E o valor do y, pega aqui o valor que acompanha o y no parênteses da forma reduzida, troca o sinal, e aí eu tenho 5. E aí está feito o meu centro 2. E o raio? Bom, na forma reduzida, né? Raio 2. Como tu vai fazer? Bom, aí o centro, o raio, é feito pela raiz quadrada do valor que está aqui. Esse valor que está depois da igualdade. E raiz de 4 é 2. Bom, determinei o centro e raio. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular aí a distância entre esses centros, que vai ser uma distância tranquilinha, ó. Distância entre C1 e C2. Distância entre os centros, que na realidade então é uma distância entre 2 pontos. Na prática, como que eu faço? Tem aquela expressão que define, né? X do A menos x do B eleva ao quadrado mais y do A menos y do B
eleva ao quadrado, tira a raiz. Tem essa expressão. Dá para fazer isso substituindo as coordenadas aqui, ó. Tá? X, Y. Eu vou fazer através de um procedimento mais prático, que na realidade é essa fórmula tomada por um atalho. Então eu escrevo os centros, que são os dois pontos entre os quais eu quero calcular a distância, 13, 2 e 7 e 5. Olha só. E aí defino aqui distâncias entre, olha só, de 3 para 7. Qual é a distância de 3 para 7? É 4, né? Então aqui eu tenho 4 e aí ponho ao quadrado. Mais, aí eu faço a mesma coisa. Distância entre os y's. Distância entre 2 e 5. Distância entre 2 e 5 é 3. Então, aqui eu tenho 3. Também eleva ao quadrado e aí tiro a raiz disso. Então, isso aqui é a distância C1, C2. E aí vai ficar simples, né? Distância C1, C2 é dado por raiz de 4 ao quadrado 16, mais 3 ao quadrado 9. Isso dá 16 mais 9, raiz de 25. E a distância, então, C1, C2 é igual a 5. Então eu consegui aí as três os três elementos que eu preciso. Eu preciso do raio 1, do raio 2 e da distância entre os centros para fazer a posição relativa. Bom, os centros ficaram diferentes, né? 13, 2, 7, 5. Então não pode ser concêntrica. Se eu pensar em internas, olha só. O que é necessário para que sejam internas? É necessário que a distância de C1, C2 seja menor que a diferença dos raios. Tá? Botar assim, ó, diferença dos raios. Tá? Botar a diferença porque em função de um pode ser maior que o outro, não precisar usar módulo. Então a distância entre os centros é quanto? É 5. Então 5 tem que ser menor que a diferença entre os raios. Qual é a diferença entre os raios? 13 e 2, a diferença é uma unidade. E aí 5 é menor que 1? Não. Então elas não podem ser internas uma outra. Tá? Então é esse aí o esquema que tu tem que usar. Né? Tem o resumo aqui das posições relativas e aí tu vai ficar pesquisando em qual caso se enquadra. Então já não foi também esse aqui de internas. Então o que eu tenho aqui? Ó? Vou somar R1 mais R2. R1 mais R2, 3 mais 2, 5. E aí, olha só, coincidiu com a distância dos centros. Então aconteceu que a distância entre os centros ficou igual à soma dos raios. Bom, eu tenho um caso específico para isso. Está aqui, ó. A distância entre os centros é igual à soma dos raios. Quando isso? Quando elas são concêntricas. Raio 1, raio 2. Observa que a soma dos raios realmente dá a distância entre os centros. Então essas duas circunferências elas são o quê? São tangentes externas. Então vou por aqui, ó. Tangente, circunferência 1 e circunferência 2 são tangentes entre si, tem um ponto em comum e são tangentes do tipo externas. Ok? Porque a soma dos raios equivale à distância entre os centros. Vamos fazer mais um exemplo. Antes eu vou te mostrar então, já que pede a representação geométrica, né? Vou te mostrar como ficaria o desenho disso. Dessas duas aí eu coloquei no software, essas duas equações, para te mostrar a ilustração. Então, tá aqui, ó, as duas, ó, realmente, ó, elas ficaram se tangenciando externamente, tá aqui o ponto em comum. Aqui eu tenho o raio, um deles foi 2, e aqui eu tenho o outro raio, né? Que o raio foi 3, aqui está o centro. Tá? E aí somando os dois deu 5, que é a distância entre esses dois pontos aqui, que é o ponto 3 e 2, e aqui o ponto 7 e 5. Ok? Se a gente tivesse um pouco mais de tempo, né, eu poderia aqui, olha só, estabelecer
um Pitágoras aqui, olha só que bacana. Vamos fazer isso aqui, né? Vamos fazer a coisa bonita aqui. Para quem gosta de matemática, né, perde um pouquinho mais de tempo aí no estudo, mas observa que vai ficar uma coisa legal aqui, ó. Aqui eu construo um triângulo retângulo. E aí observa que essa distância aqui, ó, equivale do 5 até o 2. Então essa distância aqui mede 3. E esse outro cateto aqui, ó, esse outro cateto aqui, ele vai desde o 3 até aqui, ó, o 7. Então esse cateto aqui, ele mede 4. Bom, aí cai no triângulo pitagórico mais comum, né? Cateto 3, cateto 4. Quanto que é a hipotenusa? 5. Olha só como fecha certinho, ó, 3 mais 2, né? Então isso se refere que a distância entre esses dois pontos realmente equivale à soma dos raios, e por isso que elas são tangentes externas, ok? Tranquilo. Vamos buscar mais um exemplo aí então. Exemplo D. Bom, sigo aquela mesma levada, né? Circunferência 1. Repetir a equação, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 6y menos 7 igual a 0. Vou calcular o centro de um jeito mais rápido agora. Olha só. O centro, então, eu pego aqui, ó, troco o sinal, divido por 2, dá 3. E, deixa eu limpar aqui. Ficou então aqui 3, né? E pego aqui no y, ó, também é menos 6, né? Troco o sinal, divide por 2. Isso também vai dar 3. Então o centro é 3 e 3. E o raio? Bom, o raio, ou raio 1, vou usar a expressão a ao quadrado mais b ao quadrado menos termo independente. O a é o 3. O b aqui, ó, também é 3 por coincidência. E aí menos termo independente. Como o termo independente é menos 7, isso fica menos menos 7, que vai dar mais 7. Então aqui o raio 2 está dando raiz quadrada de 3 ao quadrado 9, 3 ao quadrado 9 mais 7. 9 mais 9, 18, 7, 25, raiz de 25, e aí o raio está dando exato, hein? Raio 2 é igual a 5. Então, aqui eu tenho uma informação importante, que é o valor do raio. Vou para circunferência 2, que tem como equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x menos 6y mais 12 igual a 0. Centro. Defino aqui. Coeficiente, troca o sinal, divide por 2, é 5. Então aqui 5. E aqui menos 6, troca o sinal, divide por 2. Isso é 3. 5 e 3. Aí o que acontece? Ó, como os centros são diferentes, elas já não são concêntricas. Não é isso. Centros são diferentes. Vou para o raio. Raio da circunferência 2. Vou aqui colocar a fórmula mais uma vez. A ao quadrado mais b quadrado menos ti. 5 ao quadrado, que é o a, mais aqui 3 ao quadrado, b, né? E o termo independente, aí o termo independente aqui, ó, é mais 12, ele entra aqui menos termo independente, então isso equivale a menos 12. Raio 2 igual raiz de 5 ao quadrado 25, mais 3 ao quadrado 9 e menos 12. Então, raio 2 é igual 25 mais 9, 34. 34 menos 12 dá 22. Então isso aqui vai dar uma raiz quebrada, né? Raiz de 22. 25, 34 é 22. Ok.
E aí eu vou calcular agora a distância entre os centros. Distância entre centro 1 e centro 2. Essa distância eu vou usar uma regra prática, né? Que é colocando aí os pontos que eu quero calcular a distância, 3 e 3, que é um centro, e 5 e 3, que é o outro. E aí eu vejo aqui, ó, distância entre esse 3 e esse 5, distância entre os x é 2. Então isso aí eu tenho 2 ao quadrado. Distância entre os y, entre 3 e 3, é 0. Então eu tenho aqui 0 ao quadrado. Aí eu vou tirar a raiz disso e tenho aqui a distância entre os centros. 2 ao quadrado, 4. 0 ao quadrado, 0. Isso é o mesmo que raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Distância entre centro 1 e centro 2 é igual a 2. E aqui eu tenho outro valor bem relevante para a classificação das ou posicionamento, né, a posição relativa das circunferências. Bom, e aí agora tem que analisar. Olha só, a distância entre os centros resultou 2. Então só esse raio aqui, ó, já é 5, já é maior, né? Então significa que a distância C1 e C2, distância entre os centros, está sendo menor que a soma dos raios. Aqui é R1. E aqui também é R1. Tá? Aqui que é o R2. Aqui C1 e aqui C2. Então, a distância entre os centros, que é 2, é menor que a soma. Beleza? Porque ó, eu estou vendo que 2 é menor que 5 mais... Esse R2 é raiz de 22. Vou fazer por estimativa aqui, tá? Eu sempre gosto de fazer isso para não ficar muito dependente da máquina. Então, a raiz de 22 é um número irracional. É 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Então, tem que ser 4, vírgula alguém. Ó, 4 e pouco, né? 4, vírgula alguma coisa. Então, isso aqui é 5 mais 4, vírgula alguma coisa. Então, o 2 ele é menor que 9, vírgula alguma coisa. Tá? Então, eu já tenho isso aqui, ó, garantido. Já fico procurando. Ó, onde é que eu tenho isso? Que a distância dos centros é menor que a soma dos raios. Distância dos centros é maior, tá vendo aqui, ó? Aqui a distância dos centros é maior. Então não pode ser esse caso. Aqui a distância entre os centros é menor, mas é menor que a diferença aqui, ó. Então, a princípio esse caso eu abandono. Aqui a distância entre os centros, ó, é menor que a soma. Aqui tá dando, ó, tá se encaixando nisso aqui, ó. Distância entre os centros menor que R1 mais R2. Ó, nesse caso aqui está fechando. Mas aí para completar, para que realmente sejam secantes, eu preciso ainda que essa soma, que essa distância seja maior que a diferença. Então vou verificar se DC1, C2 tem que ser maior que a diferença R1 menos R2. De forma modular, porque depende de quem é o maior, quem é o menor, tá? Se quiser te livrar desse módulo, é só pensar assim, ó. Quando tiver, tu pode trocar eles de ordem, botar R2 menos R1, R1 menos R2, tanto faz, tá? Tu põe o maior na frente. É a diferença entre os raios. Então aqui a diferença entre os raios é R1 menos R2. Que o maior é R1. Tá? Então aqui a distância deu 2. Esse 2 tem que ser maior que a diferença. Ó. R1 está dando 5. E o R2 está dando 4, alguém. Nota que eu não sei quem é, mas é 4, pouco. E observa que se eu pegar 5 e diminuir 4, pouco, isso vai dar o quê? 0, alguma coisa. E aí realmente ó, o 2 é maior que 0, alguma coisa. E aí estou conseguindo essa condição aqui, ó, que
a distância entre os centros é maior que a diferença dos raios. Então, realmente, eu consegui essas duas coisas aqui, para que elas sejam secantes. E aí, então, eu tenho que circunferência 1 e circunferência 2 são secantes entre si. Ou seja, elas têm dois pontos de interseção. Vou te mostrar o desenho aqui, que eu já preparei. Fiz aí no GeoGebra. O desenho tá onde? Aqui, ó. Tá aí as duas equações, tá? Aí mostrando aqui os pontos de interseção. Aqui tem um ponto de interseção e aqui tem o segundo ponto de interseção. Retas secantes, ok? E aí tem mais o terceiro e último exemplo. Esse aqui, e aí é aquela mesma história, né? Circunferência 1 ela é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 3x mais 4y menos 9 igual a 0. O centro dessa circunferência, como que eu faço? Bom, aí eu tomo aqui, ó, o coeficiente do x, troco o sinal, divido por 2, isso vai dar, trocando o sinal, mais 3 meios. Então significa que eu tenho aí 3 meios. Esse é o x do centro. O y do centro, aí eu pego aqui o coeficiente do y, que é 4, troco o sinal, divido por 2, e isso vai dar menos 2. Ok? E aí é o centro, que eu vou chamar de centro 1. E o raio? Bom, o raio eu vou determinar usando a expressão a ao quadrado mais b ao quadrado menos termo independente, tirando a raiz. Isso é igual a ao quadrado aqui, 3 meios ao quadrado, né? Isso é uma coisa chata quando acontece um valor fracionário, né, para o centro, né, para a coordenada do centro. Aqui mais menos 2 ao quadrado. E aí menos termo independente. Termo independente é aqui, ó, menos 9. Como é menos termo independente, então entraria menos o menos 9. E aí menos com menos é mais. Já vou adiantar aqui por mais 9. Então esse raio 1 é igual a raiz quadrada de 3 meios ao quadrado é 9 quartos. Menos 2 ao quadrado dá mais 4. E aqui eu tenho mais 9. Ok. Vou levar para um denominador só, né? Fazer a redução ao menor denominador comum. 4. 4 por 4, 1 vezes 9, 9. Mais 4 por 1, 4 vezes 4, 16. 4 por 1, 4 vezes 9, 36. Então, esse raio 1 está dando raiz de 9 mais 16, 25. 25 com 36, 61 quartos. Puxa vida. 61 quartos. Ainda posso melhorar um pouco e dizer que o R1 é igual a raiz do 61. E aí eu resolvo aqui, né? A raiz de 4 é 2. Então, raiz de 61 sobre 2. Então, esse é o raio 1. Então, esse é o raio 1. Eu já vou estimar aqui um valor para ele, olha só. Para não usar a máquina, tá? Eu poderia puxar a máquina e calcular a raiz de 61 e dividir por 2. Mas eu vou fazer por estimativa, que eu acho que é um exercício bem interessante de raciocínio. Então, raiz de 61. Pensa comigo, 7 vezes 7, 49, 8 vezes 8, 64. Então, esse valor aqui em cima, ó, é 7, alguém. 7, alguma coisa. Se eu dividir por 2, significa que esse R1 vai ficar com o valor de 3, alguma coisa. Tá? Então, essa é a estimativa que eu aprecio e que eu jogo para o R1. O raio, então, é 3, alguma coisa. Porque a raiz de 61, raiz de 61 é 7, pouco, né? Quase 8, né? Quase 8, porque raiz de 64 é 8, então é perto do 8. E aí pego esse valor 7 e pouco, perto do 8, divido por 2, eu encontro 3, alguma coisa.
perto do 4 também, tá? Mas é 3, alguma coisa. E agora eu vou para para a segunda circunferência. Então, essa aqui foi a circunferência 1. Vou fazer aqui a circunferência 2, que tem como expressão, ou como equação, x² mais y² menos 8x mais 6y mais 21 igual a 0. Centro. Vou chamar de centro 2. Aquela história, né? Pega o coeficiente aqui do x, troca o sinal, divide por 2. Isso é uma forma prática de resolver, tá? Porque determinar o centro aqui é só uma parte do exercício. É uma etapa do exercício. Quando tem que calcular o centro bonitinho da circunferência, tu pode usar a expressão, né? Que a coordenada A e tal é o coeficiente do x dividido por menos 2, blá blá blá. Tu pode fazer isso que é bonitinho. Mas aqui no exercício, né, eu preciso desse centro rapidamente. Então na prática tu pega o coeficiente do x, troca o sinal e divide por 2. E aí tu vai ter aqui 4 positivo. Da mesma forma, deixa eu limpar aqui primeiro. Agora sim. Da mesma forma, para calcular o y do centro, tu vai fazer o raciocínio, trocar o sinal e dividir por 2 desse 6 aqui que é o coeficiente do y. Então, trocando o sinal e dividindo por 2, vai dar isso menos 3. Então, aqui, menos 3. E aí tu tem o centro 2, tá? Centros diferentes. Ó. Centros diferentes significa que elas não são concêntricas. Tu sempre dá uma olhadinha, né? Tu fez o centro de uma, fez o centro da outra, verifica, né, se não são iguais. Porque caso dê a coincidência dos centros serem iguais, tu já não precisa fazer o resto do cálculo. Elas já são concêntricas, tá? Que não foi o caso. Vou para o raio da segunda, então. R2. Vou usar a expressão A² mais B² menos termo independente. Isso vai dar a raiz de 4², que é o A, né? Sabe que isso aqui é o A, isso aqui é o B. 4² mais B² menos 3² menos termo independente. Observe que o termo independente é positivo. Então ele entra aqui menos termo independente, menos 21. E aí raio 2 igual raiz de 4² 16, menos 3² mais 9 e mais 21. Aí eu tenho aqui 30, 46. Ah não, aqui entrou menos 21, né? Deixa eu desfazer aqui então. Menos 21. Aí eu tenho que 16 mais 9, 25 menos 21, 4. Olha que bom. O raio 2 é raiz de 4. E o raio 2, então, está dando exato 2. Está dando um valor racional aí. E aí isso é melhor para já. Ó, tá aqui, ó. Não preciso fazer estimativa nenhum. O raio 2 é 2. E agora, para finalizar, eu preciso da distância dos centros. Então é sempre esse caminho, ó. Calcula um raio, e aí tu precisa do centro para isso, né? Calcula o outro raio, e aí tu precisa do centro da outra também para isso. Então calcula os raios e depois calcula a distância entre os centros. Distância centro 1 até o centro 2. Vou fazer isso através de um procedimento prático para ganhar tempo. Um centro é 3/2 e menos 2, e o outro centro é 4 e menos 3. Aí eu calculo a distância entre os x, por exemplo. Olha só, distância entre 3/2 e 4. Aí pensa comigo, 3/2, isso é o mesmo que 1,5. É o mesmo que 1,5. 1,5 para 4, a diferença é 2,5. E o que é 2,5? O que é 2,5? 2,5 é o mesmo que 5/2. 5 dividido por 2 dá 2,5. Então eu vou dar essa preferência aí por fração, tá? Então isso que eu vou fazer aqui, ó. Então definir que a diferença aqui é 5/2. Então aqui eu tenho 5/2. E aí eleva ao quadrado. Tá? Faz parte da regrinha elevar ao quadrado aí. Então, de novo,
3 meios é 1,5. 1,5 para 4 tem uma diferença de 2,5. E 2,5 é 5 meios. Eleva ao quadrado 5 meios. Agora a diferença entre menos 2 e menos 3. Bom, de menos 2 até menos 3, a diferença é de uma unidade. Então, tenho aí uma unidade, então a diferença é 1, 1 ao quadrado. Aí eu vou tirar a raiz disso, dessa soma. Então, isso é a distância C1, C2. Eu não preciso usar a fórmula. Fazendo aqui, 5 meios ao quadrado vai dar 25 quartos. E aqui 1 ao quadrado é 1. Aí eu tenho fazer essa redução aqui, ó. Mesmo denominador, 4 por 4, 1 vezes 25, 25. 4 por 1, 4 vezes 1, 4. Isso vai estar dando 29 quartos. Raiz quadrada de 29 quartos. Então a distância, eu vou fazer fora do quadriculado aqui, ó. Distância C1, C2. Para melhorar, raiz de 29, que é um valor irracional, continua raiz de 29. E aí, raiz de 4 é 2. E aí eu tenho que a distância aí é raiz de 29 meios, ok? Bom, e aí agora eu vou verificar o seguinte, ó. Esse raio 1 deu 3, pouco. Esse raio 2 deu 2. 29 meios, vou fazer aquela historinha de estimativa, tá? Ó, porque eu tô sem máquina calculadora. Né? Se eu tô com máquina, fácil. Raiz de 29, extrai, divide por 2, tu vai ter o valor da distância dos centros. A mesma coisa aqui nesse raio 1 aqui, ó. Raiz de 61 por 2. Como eu tô optando por não usar a calculadora, eu estou fazendo por estimativa. Então, a estimativa aqui, ó, raiz de 29. 5 ao quadrado é 25. 6 ao quadrado, 36. Então, aqui em cima, a raiz de 29 é 5, alguém. Ah, mas quem? Não sei. Não vai ser necessário por enquanto. Então, é 5, alguma coisa. Se eu divido por 2, quanto dá 5, alguma coisa dividido por 2? Isso vai dar 2, alguma coisa. Não chega a 3. Por quê? Para que fosse 3, teria que ser 6 aqui em cima. Né? Então dá 2 e pouco. Então tá aqui, ó. Então esse valor aqui para mim é interessante. Aí olha só. Eu vou somar os raios e vou fazer a diferença. Ó. Se eu somar os raios, R1 mais R2. R1 mais... Deixa eu até vou trocar de cor aqui esse procedimento final. Eu vou fazer essa aqui, ó. Se eu fizer R1 mais R2, eu tenho 3, alguma coisa mais 2. Isso vai dar 5, alguma coisa. Ok? Então nota que a distância, ó, é menor que a soma dos raios. Olha o que eu estou te dizendo. Que a distância C1, C2 é menor que a soma dos raios, R1 mais R2. Consegue perceber isso? Quando eu somei os raios, eu encontrei 5, alguma coisa. E a distância entre os centros é igual a 2, alguma coisa. Então a distância é menor que a soma dos raios. E aí eu vou catar isso na classificação. Onde é que eu tenho a distâncias, ou a distância entre os centros menor que a soma dos raios? Aqui, ó. Ó, a distância entre os centros menor que a soma dos raios. Então tudo indica que essas circunferências sejam secantes. Para confirmar isso, eu vou na outra condição, ó, que a diferença dos raios tem que ser menor que essa distância. Então agora eu faço a diferença do centro, dos raios. R1 menos R2 ou R2 menos R1. Depende de quem que é maior, tá? Então, como R1 é maior, R1 menos R2. Isso vai dar o quê? R1 é 3, alguma coisa, menos R2, que é 2. O que dá 3, alguma coisa, menos 2, alguma coisa? Ora, isso vai dar 1, aliás, vai dar 1, alguma coisa, né?
vai dar 1, alguém. 3, por exemplo, 3,4 menos 2 dá 1,4. Tá? Então, isso vai dar 1, alguma coisa. Então, significa que esse 1, alguma coisa é menor que a distância. Então, a distância entre os centros C1 e C2 está sendo maior que a diferença dos raios. Então, realmente é o que eu tenho aqui, ó, que a distância, olha só, a distância é maior que a diferença dos raios. Então, realmente confirma que essas retas são, que essas circunferências são secantes entre si. Tá? Não é uma coisa tão simples assim essa classificação, mas sempre segue esse padrão. E aí, então, eu vou colocar aqui as circunferências. Lambda 1 e lambda 2 são secantes entre si. Elas têm 2 pontos de corte, né? 2 pontos de interseção. São, aqui ficou mal, entre si. Ok? Aí eu preparei o desenho, né? Porque esse exercício também pede a representação geométrica. Essa representação geométrica eu fiz num software. Usei o GeoGebra aí para mostrar isso para ti. E aí tá aqui, ó. Onde é que tá agora? É essa aqui, ó. Não é essa aqui ainda. Essa aqui, ó. Aí estão as duas, tá? As duas circunferências desse exercício. Aí se tu bem lembra, ó. Aqui tá uma equação. E aqui tá a outra. Ó, vou voltar aqui para te mostrar, ó. Lembra, ó. Menos 3x mais 4y mais 9. Olha como é essa aqui, ó. Ó, tá aqui, ó, menos 3x mais 4y mais menos 9, ó, tá aí. E a outra é menos 8x mais 6y mais 21. Tá aqui, ó, menos 8x mais 6y mais 21. Tá aí a outra. As duas são, então, secantes entre si, com esse ponto de interseção e esse outro também ponto de interseção. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela visita e pela paciência, né, que esses vídeos de qualificação de posição relativa de circunferência geralmente são vídeos longos, porque é um processo mais longo também, mais complicadinho um pouco, mas enfim, né? Espero que tenha te ajudado. Obrigado pela visita. Continua divulgando o canal, continua compartilhando na tua linha do tempo do Facebook o meu vídeo, continua espalhando aí com os colegas, né? Divulgando o canal, que tem as resoluções de todos os assuntos aí do ensino médio. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.